vida que agora vivo, viva na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E a vida que agora vivo, viva na fé do Filho de Deus, que me amou. Qual é a vontade de Deus? 1 Timóteo 2, 4. E ele ainda mostra no 5 como ser salvo. O qual deseja que todos os homens sejam salvos, vindo ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então ele mostra aí que a vontade de Deus é que todas as pessoas, quando ele diz homem aí é porque é a espécie humana, ele ainda não tinha se adaptado, que já houve aqui uma igualdade entre os sexos. Claro que no Velho Testamento as mulheres não eram contadas nem consideradas, né? As mulheres não eram contadas entre o povo. Então a Bíblia usa muito essa aos homens, mas não é. Os homens é a espécie humana, os homens e as mulheres também. Então a vontade de Deus é que todos sejam salvos, não só um grupinho, não. Deus não vê a preferência em ninguém. Por quê? Porque não tem ninguém que merece ser salvo. Todos pecaram, pecam. Já nasceu no pecado. Então a vontade de Deus é que nós fiquemos livres disso. O pecado, então, que cada um nasce com ele, dá força para a lei. A lei é que dá força para o pecado. Se não houvesse a lei do Jardim do Éden, não havia problema nenhum. O pecado não teria força. Mas a lei do Jardim do Éden é que dá força ao pecado. Por isso, quando a pessoa nasce de novo, ela está livre da lei. Ela morreu para a lei. Então agora o pecado não tem mais poder para esta pessoa. Tá certo? Por quê? Porque morreu aquilo que dava força ao pecado. Então, não havendo lei, não há pecado. Tá? A pessoa vai para o inferno por causa da lei, não é por causa do pecado. Porque não havendo lei, não há pecado. Por isso que quando a gente lê, por exemplo, Romanos capítulo 6, versículo 14, o que está escrito lá? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Então agora você saiu de debaixo da lei como? Morrendo no corpo de Cristo na cruz, é a exigência da lei. Que lei? Aquela lei que Deus deu para Adão. Não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se você comer, você vai morrer para mim. Essa é a lei. Essa é a lei que leva o pecado a ter força. E quando é que nós morremos para esta lei? Quando nós cremos que fomos atraídos no corpo de Cristo e crucificados com Ele. Ali na cruz do Calvário, então, pagou-se. Mas quem pagou? Jesus. Esse é o ponto difícil para as pessoas pegarem. Há um ensinamento errado de que Jesus foi o nosso substituto. Morreu em nosso lugar. Não. Nenhum juiz no mundo vai permitir que o seu irmão inocente vai ficar na cadeia no lugar do seu irmão que cometeu um assassinato. Não. Ele é que tem que ficar na cadeia. Jesus pecou? Não. E por que ele morreu então? Por que Jesus morreu se ele não pecou?
Nunca pecou. Ele desafiou aqueles religiosos da época. Quem me acusa de pecado? Aí levanta a mão. Ninguém levantou. Ué, mas a Bíblia não chama a atenção nossa dizendo o salário do pecado é a morte? Pois é. Pois é. Ou então, por que Jesus morreu? Esse é o sentido das pregações por aí afora. Jesus morreu no meu lugar. Não, senhor. Quem que tinha que morrer? É você. Então por que ele te atraiu no corpo dele lá na cruz? Para você morrer com ele. Por quê? Porque você está debaixo da lei. Por que Adão entrou debaixo da lei? Porque ele não acreditou na palavra de Deus. Por que as pessoas vão para o inferno? Porque não acreditam na palavra de Deus. Quantas pessoas Deus quer que seja salva? Todas. Deus enviou Jesus para salvar um grupinho só? Não. João 3, 16, 17 diz que não. Que ele enviou Jesus para salvar o mundo, todas as pessoas. Mas então por que essa história de predestinação e de... Não, senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Este foi o ponto. Nós tivemos com o pastor sexta-feira até meia-noite, lá em casa, tratando da diferença de estar em Cristo ou com Cristo. Tratando da diferença entre Cristo ter morrido em nosso lugar e nós morrendo com Ele na cruz. Parece fácil, mas é difícil. É uma diferença muito grande. Mas se aceitar Jesus, não. Não. Ninguém é capaz de aceitar Jesus porque está preso ao diabo. O pecado prendeu você ao diabo, você está preso. Quem tem essa chave desse cadeado é Jesus. Então não tem jeito. Ou faz o que Deus exige, ou continua pertencendo ao diabo. E o que Deus exige? Que o Senhor creia que Cristo te atraiu no corpo dele lá na cruz. Por quê? Porque ele te atraiu para fazer você morrer para a lei. Aí sim. Então ele não morreu no meu lugar? Não, ele levou você a morrer com ele. Levou o Senhor a morrer com ele. Onde é que eu posso ter um esclarecimento sobre isso? Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 5, verso 21. Ali o senhor pode ter, um raciocínio daquilo que aconteceu. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, ali o senhor tem uma pista. Ele não conheceu o pecado? Não. E como foi que Deus fez ele pecado? Ele não foi pecador. Deus não fez Jesus pecador. Não, ele não nasceu de homem. Se tivesse nascido de homem, era pecador. Porque o vírus está no homem, não está na mulher. Eu posso voltar aqui para marcar tudo isso daí? Mas está marcado na Bíblia, moço. É uma questão de raciocínio. Quando eu digo para os irmãos que novo nascimento não é pegar um laço e laçar a pessoa, não. É um raciocínio. Por que tem que nascer de novo? Porque o seu nascimento é um nascimento contaminado pelo vírus do pecado. Você tem que ficar livre desse vírus. Onde é que esse vírus vai ficar? No corpo de Cristo na cruz. Não tem jeito. Mas, puxa vida, como é difícil, né, pastor? É difícil. Em Romanos capítulo 7, versos 4,
o senhor vai ter um pouquinho de ajuda neste sentido. Assim também vós, meus irmãos, estáis mortos para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que foi ressuscitado dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Então aí nós temos uma pista. Que pista? Se o senhor não for crucificado com Cristo na cruz pela fé de que Ele te atraiu no corpo dele, não muda de proprietário, continua pertencendo ao diabo. Então não é por religião? Não. Nem por aceitar Jesus? Não. Não. Porque Deus não aceita ninguém fora de Cristo. Por quê? Porque Ele enviou Jesus para salvar, não enviou uma... Então tem que estar em Cristo para chegar ao Pai. João capítulo 14, verso 6, né? Pois é. Tem que estar em Cristo para chegar a Deus. Se não estiver em Cristo, não chega a Deus. Daí Jesus ter dito que se não estiver nele, vai ser lançado no fogo eterno. Ele não está falando de religião. João 14, 6 e João 15, 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E se alguém não estiver em mim, será lançado fora semelhante do ramo, e secará, e o apanho, lanço no fogo, e ardem. Qual seria o raciocínio aí desses dois versículos? O raciocínio seria: a vontade de Deus é salvar todos? É. Ele enviou Jesus para salvar todos? Sim. E para salvar todos, Jesus teve que ir para a cruz? Sim. E Ele prometeu atrair todos no corpo dele na cruz? Sim. Todos foram atraídos no corpo de Cristo? Sim. E por que vai para o inferno? Se Ele está mostrando aí que o raciocínio nos leva a ler o primeiro 15, capítulo 15, verso 6, depois o 14, verso 6. Mas e por que isso? Porque Ele está mostrando lá: se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, seca, lança no fogo e arde. Por quê? Porque estando em mim, vai chegar ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o raciocínio seria esse: se você não crê que eu te atraí no meu corpo, você não vai chegar ao Pai. Então é um raciocínio. Não se iluda. Religião não salva ninguém. Senão estava escrito aí: se alguém não estiver em mim, não fizer isso, não fizer aquilo, não fizer... Então por que faz? Ninguém faz nada. Se nasceu de novo, é o Espírito Santo que faz. Se você não vive mais, Cristo vive em você, quem que faz? Não é uma questão de raciocínio? É. Mas quando é que Ele faz? Quando o Senhor confessa o que o apóstolo Paulo confessou em Gálatas 2, 19 e 20. Porque nós ouvimos com o ouvido, cremos com o coração e falamos com a boca aquilo que nós cremos. O louvor é isso, meus amados. Quando a gente trata de louvor e cântico, é isso. O raciocínio é isto. Louvor é isso. Você está louvando aí: eu estou crucificado, você está abonando o que Deus falou. Tá certo? Então o que Paulo deixou para nós? Porque eu, pela lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Você vive pela fé no quê? No que Jesus me ensina constantemente: aprendei de mim. E como é que eu vou, então,
saber, meditando no que Jesus ensinou. Mas Jesus ensinou como? O que o Senhor leu lá em Hebreus capítulo 1, versos 1? Que Deus fala através do Filho. Onde é que o Filho está aqui? Claro que ele está na Bíblia toda, mas lá no Velho Testamento era para o futuro. Aqui ele já veio. Tá? Aqui ele já veio. E o que ele queria ensinar para nós, ele ensinou. E está ensinando através da nossa meditação na palavra de Deus. Uma vez que nós temos fome deste pão glorioso, nós vamos crescer, né? Se não tem fome, deixa lá no canto. Mas se tem fome, nós vamos ver o que Jesus então falou. Para darmos abominação a essas pretensões humanas. Isso é abominável ao Senhor. Tá certo? Nós te agradecemos, nosso Pai, o privilégio glorioso que nos concedestes de estarmos aqui com estes amados que vieram para serem edificados pela Tua Palavra. Nós esperamos que eles sejam edificados pelo que ouviram, sabendo que faltou tantas coisas, mas que o Espírito Santo é capaz de completar tudo aquilo que faltou. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz. Porque eu, mediante a lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e a vida que agora vivo, viva na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E a vida que agora vivo, viva na fé do